Bem-vindo ao Inteligência Militar. Aqui, exploramos o mundo militar, revelando estratégias, tecnologias e histórias fascinantes das Forças Armadas. Se você gosta de história militar, táticas inovadoras ou quer entender mais sobre defesa, está no lugar certo. Inscreva-se, ative as notificações e embarque nessa jornada conosco. Benjamin Netanyahu emergiu como uma figura proeminente e controversa no cenário internacional, destacando-se como um dos líderes mais poderosos e envolventes do Oriente Médio. Sua presença se destaca ainda mais enquanto lidera as forças israelenses em um confronto em Gaza desde o ataque de 7 de outubro de 2023, além de sua posição como primeiro-ministro de Israel. Netanyahu possui um notável histórico militar nas forças especiais, especialmente na unidade Zerematal, cuja formação ocorreu nos Estados Unidos. Sua experiência militar abrange situações de extremo risco, incluindo a perda trágica de seu irmão mais velho, Jonathan, que também era membro das Forças Especiais. Esses eventos desempenharam um papel vital na formação da personalidade de Netanyahu, rendendo-lhe o apelido carinhoso de Ohri Bibi. Nascido em 21 de outubro de 1949, em Tel Aviv, Netanyahu passou parte de sua infância nos Estados Unidos devido ao trabalho acadêmico de seu pai, um destacado historiador e ativista sionista. O ambiente nos subúrbios da Filadélfia, onde cresceu, teve influência decisiva em sua carreira militar e política, aspectos que exploraremos nos próximos minutos. Bem, como era conhecido entre seus amigos americanos, era o segundo de 3 irmãos, mantendo uma relação especial com seu irmão mais velho Jonathan, nascido 3 anos antes. Participando juntos de atividades escolares, como o clube de xadrez e o debate, ambos sentiam um chamado profundo para servir sua nação. Jonathan foi o primeiro a atender a esse chamado, dando início a uma jornada que moldaria profundamente as trajetórias de ambos. Johnny Netanyahu alistou-se no exército israelense nos anos 60 e lutou na Guerra dos 6 Dias. Benjamin seguiu seus passos após concluir o ensino médio em 1967, ingressando nas Forças de Defesa de Israel. Ele treinou como soldado de combate nas fileiras da Sayeret Matal, uma unidade especial reconhecida por suas habilidades mortíferas e eficácia. Os membros da Sayeret Matal não apenas se destacam em combate e armas de fogo, mas também possuem inteligência aguçada, patriotismo profundo, habilidades poliglotas, e são estudiosos avançados em história e assuntos políticos. Muitos veteranos dessa elite ocuparam posições importantes na política de Israel. Durante seu serviço na Sayeret Matal, Benjamin Netanyahu participou de missões arriscadas, enfrentando situações extremas. Em 1969, durante a Guerra de Yom Kippur, sua unidade foi surpreendida por intenso fogo inimigo durante uma missão no Canal de Suez. Netanyahu, carregando uma metralhadora pesada, foi ferido e caiu na água, mas foi resgatado a tempo. Apesar do incidente marcante, Netanyahu continuou arriscando sua vida por seu país. Ele se tornou chefe da unidade e participou ativamente da incursão israelense no Líbano em 1968 e na Guerra de Yom Kippur de 1973. Notavelmente, fez parte de uma operação de resgate de passageiros de um avião belga sequestrado por militantes palestinos em 1972. O sucesso parcial da missão e a perda de um passageiro civil marcaram este episódio. Entre os 16 membros da unidade, Benjamin Netanyahu foi ferido. Além disso, durante essas operações, ele encontrou futuros primeiros-ministros israelenses, como Ehud Barak, que se destacou como ministro entre 1999 e 2001, desempenhou um papel significativo ao liderar uma missão recente. Nesse contexto, ao citar feitos, Benjamin Netanyahu não exagera. Contudo, seu irmão Johnny não teve a mesma sorte nos anos 70, enfrentando a morte ao se unir ao Zerematal. Sua contribuição foi reconhecida com a Medalha de Serviços Distintos por sua conduta durante a Guerra do Yom Kippur. Johnny, que se tornou um notável soldado das Forças Especiais em 4 de julho de 1975, liderou uma operação perigosa e amplamente conhecida na TV, inspirada em filmes. A missão visava resgatar reféns de um sequestro de um voo civil entre Israel e França, levado para Uganda por militantes palestinos e alemães, com a cooperação do ditador ugandense Idi Amin. Infelizmente o confronto resultou na morte de um soldado israelense, Jonathan Netanyahu. A versão oficial indicou que Jonathan atirou nos soldados ugandenses, mas a família rejeitou essa explicação, afirmando que ele foi morto pelo comando alemão do sequestro. Essa história ampla e complexa merece um vídeo explicativo detalhado.
A morte de Jonathan transformou-o em um verdadeiro herói em Israel, impactando profundamente Benjamin Netanyahu. Sua própria proximidade à morte em situações semelhantes endureceu ainda mais a posição de Netanyahu contra o terrorismo, algo que ele reconheceu e que permanece evidente décadas depois. Após a trágica perda de Johnny, Benjamin Netanyahu decidiu fundar o Instituto Jonathan, uma iniciativa voltada para patrocinar conferências, atividades internacionais e outras iniciativas relacionadas à luta contra o terrorismo. Essa iniciativa não apenas homenageou a memória de seu irmão, mas também abriu novas portas e oportunidades em meio à já brilhante carreira militar de Benjamin. Além de suas contribuições significativas nas forças de defesa de Israel, Netanyahu demonstrou sua versatilidade ao se destacar como um verdadeiro profissional. Aproveitando suas experiências militares, ele empreendeu uma jornada educacional nos Estados Unidos, onde realizou estudos no MIT, alcançando a conclusão de um mestrado em arquitetura. Além disso, prosseguiu seus estudos na renomada Universidade de Harvard, conquistando outro mestrado, e estava envolvido em um programa de doutorado em ciência política. O impacto profundo da morte de seu irmão levou Benjamin a redirecionar seu foco para a luta contra o terrorismo, tornando-se uma figura pública proeminente. Em 1982, ele assumiu o cargo de vice-chefe da missão de Israel em Washington, onde sua presença deixou uma marcante impressão no cenário internacional e, em particular, no contexto americano. A impressionante inteligência e profundo amor pela sua nação fizeram de Benjamin Netanyahu uma presença constante na televisão americana. Ele dedicou suas aparições discutindo questões relacionadas a Israel e, em 1984, foi nomeado representante permanente de Israel na ONU em Nova York, embora sua carreira política tenha verdadeiramente decolado em 1988, quando ele retornou definitivamente a Israel e conquistou um assento no parlamento pelo partido Likud. Pouco depois, assumiu o papel de vice-ministro das Relações Exteriores, e o desenrolar subsequente da sua trajetória é uma história fascinante. Ao longo de mais de 16 anos como primeiro-ministro, com mais de 12 mandatos no cargo, Netanyahu ganhou o apelido carinhoso de O Rei Bibi. Seu legado político é marcado por uma longa e influente liderança, moldada por sua inteligência aguçada e devoção à sua nação. Benjamin Netanyahu, à semelhança de Vladimir Putin na Rússia, emerge como uma figura de extrema importância, entretanto, envolta em intensos debates e controvérsias. Apesar dos sucessos de seus governos em diversos conflitos contra o Hamas, bem como outros grupos insurgentes islâmicos e libaneses, Netanyahu se destaca como uma figura polarizadora. Sua liderança, marcada por vitórias em combates estratégicos, também se vê permeada por alegações persistentes de suborno e fraude, culminando em uma rara e notável situação em que um primeiro-ministro israelense enfrenta um julgamento legal. Essa complexidade torna Netanyahu sujeito a consideráveis críticas não apenas da população israelense, mas também de uma opinião internacional atenta às questões políticas em jogo. O debate em torno de Netanyahu reflete, assim, a dinâmica multifacetada e polarizadora que permeia sua figura na paisagem política global. As críticas às políticas de Benjamin Netanyahu em relação ao povo palestino são intensas. Ele é acusado de criar assentamentos judaicos na Cisjordânia, aumentando a militarização da região. Seus oponentes políticos chegam a afirmar que ele representa um perigo para a democracia israelense devido à sua longa permanência no poder. Apesar de todas essas controvérsias, atualmente, Netanyahu lidera as forças israelenses no ataque em Gaza após o evento de 7 de outubro de 2023. Esse episódio tem gerado polêmica devido ao impacto sobre civis palestinos na guerra em curso. E com isso, chegamos ao fim deste vídeo inspirador. Espero sinceramente que as informações compartilhadas tenham sido valiosas para você, proporcionando conhecimento e reflexões significativas. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e, claro, inscrever-se para ficar por dentro de futuros vídeos. Com gratidão. Inteligência Militar.